Eu achei que essa eleição, cara, só deu reeleição. Se você analisar bem, sei lá, 80%, 90% de reeleição dos prefeitos. Sim, né? Sim, 80%, impressionante, 80% de reeleição. Mas olha só, mais de 80% dos prefeitos são de direita ou de centro-direita. Não, olha mas tudo bem. Vamos esquecer esse negócio de direita, esquerda, centrão e tal. Vamos esquecer. Essa reeleição. Por quê? Por que teve tanto prefeito reeleito? E prefeito que pegou pandemia também, pegou bucha lá atrás, né? Por quê? Por que você acha que aconteceu esse fenômeno? Eu nunca vi ter tanto prefeito reeleito. Tudo bem, a gente sabe que a máquina funciona na hora. Por que você acha isso? Um dos grandes problemas é a máquina. A máquina na mão, ela é muito pesada. Você tem uma caneta na mão, você tem as secretarias que trabalham para você, você tem as regionais que trabalham para você, você tem os vereadores que trabalham para você e tem muito dinheiro envolvido. Então, com isso, a reeleição ela acaba acontecendo. A mesma coisa acontece com os deputados federais, estaduais. Reparem que a maioria dos deputados federais estaduais, eles vão se mantendo no poder, ou colocando alguém da família. Um amigo, um primo, um pai, uma mãe. E assim a política do Brasil vai se fazendo. Então, é muito complicado quando você tem um poder financeiro muito significativo contra pessoas novas. Eu, por exemplo, consegui ser eleito porque eu tive visibilidade de mídia. Agora, você pega uma pessoa que não tem essa visibilidade, ela quer sair candidata, dificilmente ela se elege. Ela não tem mídia para poder mostrar o plano de governo dela. Mas as redes sociais são ainda muito pequenas, a não ser que você se torne um influenciador ou algo parecido. Mas, Tomé, por exemplo, se você pegar a mídia, o cara que tinha mais mídia é o Datena. O Datena, porra. 30 anos. Mas aí entra também um pouco de postura, plano de governo, caráter, aí tem muita coisa envolvida. Eu acho que, assim, simplesmente, eu acho que o brasileiro já está votando diferente. Já está muito já está votando diferente. Então, por exemplo, você vê, o Datena é conhecido, era um cara que tinha aquele discurso, mas o povo não confiou nele. Exato. Né? Não confiou porque o discurso dele era fraco. Ele não conhecia a cidade, não falava coisa com coisa. Exatamente. Era tudo no gerúndio. Né? Vamos fazer, queremos criar, a eleição precisamos... municipal, ela tem um caráter menos ideológico. Você está mais próximo do eleitor, né? Sim. E aí o poder do dinheiro faz diferença, né? Das emendas que cresceram muito, porque muitos partidos que ganharam e os prefeitos que foram reeleitos, acesso a fundo partidário, fundo eleitoral, emendas, a máquina, né? Número de vereadores, etc. Mas o tema ideológico, ele não tomou conta das eleições municipais. Tomou aqui em São Paulo, enfim, mas na maioria não tomou. E aí é o problema, é o buraco, é a iluminação, a polarização seria esse que a polarização não... Aqui em São Paulo teve, porque teve um caráter mais plebiscitário aqui, né? O voto anti-Boulos, da rejeição, enfim, na esquerda, à direita. Agora, em outras capitais, a gente não observou isso. E mesmo em São Paulo, também teve esse componente menos ideológico, tanto é que quem ganhou foi a centro-direita, né? E vocês que... O que é uma centro-direita? Isso é a uma pessoa ótima que senta pergunta. assim, ó. A bundinha para a esquerda. É a bundinha para... Eu não consigo hoje, entender. Hoje eu não estou na consigo direita, mas se amanhã eu escorregar, eu vou para a esquerda, entendeu? Mais ou menos, né? Cavalo. Mas o discurso dos partidos ou dos caciques, ele vai meio para essa linha que vocês estão falando. O cara do centro, ele agora está mais falando que é da direita, mas se for conveniente, volta para a esquerda. Valdemar. Certo? Valdemar. Já fez parte do governo Lula. Opa. E agora é Bolsonaro. Exato. De Mogi. O boy, conhece? A turma está percebendo que não tem mais sentido ser da esquerda. A esquerda fracassou na economia em todos os lugares. A esquerda, ela afronta a sociedade quando ela fala de costumes. A grande maioria dos brasileiros é conservador. E as pautas deles são pautas totalmente distorcidas com a realidade. Então, ou seja, a economia vai mal, o país se endivida, a gente percebe novamente as estatais, né, voltando para a mão das mesmas pessoas e dando prejuízos homéricos. E está todo mundo esperto com política hoje. O Bolsonaro formou mais de 60 milhões de brasileiros politizados de direita, que são conservadores e que sabem o que aconteceu com o Brasil. Então não tem mais, a esquerda não vai ter mais vez, eu acho que no mundo todo. Veja o Boulos perdeu aqui em São Paulo. Historicamente, perdeu no bairro dele. São Paulo sempre foi uma cidade que votou mais à esquerda. Ele só foi mais votado em 3 regiões de 57 de São Paulo.
nós conseguimos tirar São Paulo da mão do invasor de propriedade privada e trazer de volta para a mão da direita. Para as pessoas que acordam, que trabalham. Mas quase votou no Marçal. É verdade. Foi o Marçal. Foi essa mesma turma esperta. Foi iludida pelo dividiu. Cavalinho. Não, porra, isso demonstra para nós uma coisa muito importante. Nós não temos um salvador da pátria. É isso aí. A direita, ela necessita que as pessoas se demonstrem, se provem de direita. Não aparecer uma pessoa que veio do nada, que ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, se dizendo de direita e todo mundo acreditando nele. Olha só, ele fez uma entrevista com o Boulos. Deu palanque pro Boulos. Você imagina só? Marçal eleito prefeito de São Paulo? Então, assim, para mim foi uma grande decepção, mas ao mesmo tempo, eu, desde lá de trás, eu sempre me posicionei que eu estava ao lado do governador Tarcísio de Freitas e ao lado do Ricardo Nunes. Eu apanhei muito por conta disso. Eu tinha ali uma consciência que o melhor para São Paulo era a continuidade do que nós temos hoje. E ainda bem que deu certo. Vocês imaginam se fosse um segundo turno de Marçal e Boulos e todas as pesquisas que foram feitas pelos partidos, que não são essas pesquisas da mídia, que a gente tem dúvidas se são corretas ou não, a dos partidos, indicavam que o Boulos ganhava do Marçal. Já pensou hoje, a gente está aqui sentado falando Boulos é o novo prefeito da cidade de São Paulo? Daí, mas deixa eu falar uma coisa para você. Já tivemos Celso Pita e Erundina. É verdade. São Paulo é indestrutível. São Paulo pode vir o Boulos. Arrota. Pode vir, porra. Mas São Paulo é indestrutível. São Paulo é muito maior do que... A última vez que ele estava, amigo meu, no estúdio, não deu tempo. Então eu queria perguntar para professor Oscar Malvez, que é doutor, professor da GV durante quase 40 anos. Oscar, Oi. Só vai prosperar uma cidade se a economia andar. Não existe caso de cidade que prosperou que a economia andou. É o que eu falo, hein? Neste sentido, e você que faz muita consultoria, você acredita que São Paulo está melhor, que a gente tem aí um panorama bom pela frente? Quando eu digo no papel de empresário, do que você vê das empresas. Porque sem empresa vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, vai faltar tudo. Começa com como? Sami, eu acho que sim. Eu acho que São Paulo, ele se distingue em muitos aspectos, né? Pela pujança que São Paulo pelas pessoas que estão aqui, né? Pelo tudo que a gente tem, quer dizer, e o interesse não só do país em São Paulo, né? O mundo, ele chega em São Paulo. Pode chegar em outros estados, mas eu acho que São Paulo, ele chama a atenção pela pujança, né? E pela diferenciação que ele tem. Então, pode não estar do jeito que a gente imaginaria que estivesse, mas eu acho que está andando e acho que vai andar muito mais rápido, considerando, vamos dizer assim, já as iniciativas que o próprio Tarcísio teve aí ultimamente de trazer capital para desenvolvimento, quer dizer, mas eu acho que temos muita coisa para fazer. E se a gente falar em São Paulo capital, nem se fala, né? Eu acho que todo mundo sabe dos probleminhas que a gente tem e que a gente precisaria então realmente melhorar. Boa, professor. É isso aí, professor. Professor falou e não falou nada, né, professor? Não é que nem a gente aqui fala tudo no olho, na cara, a gente fala. Então vamos lá. Professor falou. Professor acredita em São Paulo. Tá bom. Certo? A gente também acredita. Porque São Paulo é São Paulo. Resta. E a gente já viu muito nego ruim na prefeitura, não é? E São Paulo, Jânio IV. São Paulo é Erundina. Vota mal. Martola. Vota mal. Nessa vez, os caras nem votaram. Porque tem uns bolsonaristas que consideram o Nunes de esquerda. Isso. Porque teve aí um papo que ele fez banheiro, não sei o quê, banheiro aquilo lá. Mas quem é da prefeitura fala, esse cara fez uma boa administração. Os caras que manjam de administração falam, esse cara é bom. É lógico que na época da eleição surgiu aquela coisa. Teve o Salles, teu parceiro lá, que era contra também, que Marçal. Pulou do cavalo, foi pro Marçal, agora tá aí triste. Tá. Você não tá, você pulou no cavalo. Ligou pro Leonardo DiCaprio. Eu tô feliz, eu sou o Ricardo Nunes desde o primeiro dia. Você não entrou no cavalinho. Posso contar um Cavalinho pouco, azul. Ricardo? Então vamos lá, vamos falar disso. Quem me aproximou do prefeito Ricardo Nunes foi o governador Tarcísio.
Nós nos aproximamos, eu, óbvio que fui para a prefeitura, né, ouvindo essa história toda da direita, o Ricardo Nunes, ele não é de direita, eu já cheguei lá com um certo cuidado. Primeira coisa que eu vi, uma pessoa extremamente educada e gentil. Sim. E a gente percebe na percepção ele é muito educado mesmo. Como se trata os outros, como ele trata funcionários, como ele trata o pessoal que serve café. Pensa uma pessoa encantadora. Aí, toda hora eu olhava para o bolso dele, ele colocava a mão, em determinado momento eu vejo que ele tira um terço do bolso. Falei, puxa vida, ele é cristão. Aí conversando com ele, sou empresário. Começamos a falar sobre economia, sou liberal na economia. Aí comecei a ouvir um papo que ele foi a favor da ideologia de gênero. Eu peguei e fui pesquisar. Eu vejo ele na Assembleia com o microfone na mão, lutando contra a ideologia de gênero com todas as forças dele. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada na história. O Bruno pegou ele porque ele era de direita. Então, mas eu só acabar de finalizar todo o assunto. Aí a coisa foi caminhando, eu começo a ver a relação dele com o governador Tarcísio. Tudo que o governador Tarcísio pediu, sem exceção, ele fez. Eles resolvem as coisas pelo telefone. Aí comecei a olhar mais. Eu falei, puxa vida, ele é o primeiro que chega na prefeitura e o último que vai embora. Aí comecei a acompanhar as visitas nas periferias. Eu fiquei impressionado com a quantidade de projetos que tem em São Paulo. É uma coisa impressionante. É na parte de infraestrutura, é UBS, UPAs, creches, ajuda para Cracolândia. Ele formatou em várias regiões de São Paulo local para poder receber as pessoas que são usuários de cenas abertas de drogas. Eu olhei e falei, puxa vida, ele não é essa pessoa que diziam que era. Aí eu fui compreender por que o governador Tarcísio estava botando tanta fé nele. Aí eu olhei para o caixa da prefeitura. Qual que é a primeira coisa que acontece quando você tem um incompetente ou alguém da esquerda administrando alguma coisa? A economia começa mal. O caixa com dinheiro sobrando para investimentos. Então eu mudei um pouco a minha percepção e ali eu compreendi que nós tínhamos um aventureiro que estava chegando, óbvio, com um discurso maravilhoso, que fala tudo que nós queremos ouvir, e uma pessoa que estava entregando o resultado. E mais do que isso, em parceria com o governador do estado. Aí eu comecei a olhar e falei, puxa vida, o Tribunal de Justiça está apoiando todo mundo. Aliás, queria mandar um abraço aqui para o doutor Fernando, né, o nosso presidente do Tribunal de Justiça. O Ministério Público também com uma boa relação. Eu falei, nossa, São Paulo está pela primeira vez com pessoas sérias tomando posturas. É claro que o tempo pode fazer com que a percepção nossa mude, mas tudo que eu vi até agora foram coisas maravilhosas. Por isso eu apoio o Ricardo Nunes, eu acredito que nós vamos ter o melhor momento de São Paulo. E não é discurso eleitoral não, tá? Sim. É percepção. Não, já foi, eleição já foi. Já foi, eleição já foi. Então, mas aí você entra naquilo lá que essa turma fala que é o sistema. Ah, vocês são do sistema, vocês são do sistema, vocês são do sistema. Queremos um candidato antissistema. Sabe aquele discurso antissistema que pegou, que é do Marçal. Exato. Tem um monte que é antissistema aí. E aí? Não, vamos você lá. É sisteminha agora? Vamos lá. Sistema, irmão. Você não é mais. Eu também. Vai trair o sistema. Calma, vamos lá. Sistema Eu também sou antissistema. Sou antissistema. Nós temos que entender um pouco a história do país. O país vem de uma política de coalizão criada por quem? Fernando Henrique Cardoso, que entregava ministérios e secretaria na mão de partidos políticos. Essa é a história do país. O Ricardo Nunes, ele nasceu como vereador neste momento político e ele absorveu essa prefeitura como vice. Agora ele vai ter a chance de demonstrar se ele vai colocar secretários, que ele deve fazer uma boa alteração de secretários técnicos. E tenha certeza, o Tarcísio fez isso. Eu acredito que ele também vai fazer. É isso que a gente espera dele agora. Pessoas mais técnicas que possam administrar São Paulo com propriedade. Então vamos ter um pouco de calma, porque a gente não pode taxar todo mundo já colocando na testa da pessoa que ela é ruim. Esse é o grande problema que nós vivemos hoje. A direita atacando a direita. Sim. Nós conseguimos nos livrar do Boulos. Exatamente. Essa é a grande vitória que nós temos. É nisso que nós temos que focar. E eu acredito que isso aqui vai dar certo. Eu tenho essa percepção. E se não der certo, eu vou ser o primeiro a me levantar e criticar.